Sabe aquela ideia de se aventurar sozinho no meio da natureza? Pois é, parece incrível, até que alguma coisa sai do controle. Imagina você, sozinho, no meio de uma floresta, de noite, só ouvindo o som da água e dos bichos, quando, do nada, você percebe que não tá mais sozinho. E olha, tem encontros que a gente simplesmente não deveria ter. O que eu vou te contar agora veio de um vídeo postado lá no TikTok, numa conta chamada Psicossocial. Curioso, né? Porque essa conta só tem 2 vídeos. 2. E adivinha? Um deles virou motivo de arrepios para muita gente. Era para ser uma viagem tranquila. Coisa simples. Acampamento, pesca, um passeio de caiaque. Em abril de 2021, numa região isolada, lá em New Braunfels, no Texas. Céu limpo, água parada. Aquele cenário perfeito para quem quer desligar do mundo. Só paz, silêncio. Pelo menos era o que ele achava. Só que, no meio dessa calmaria, sem nenhum sinal de perigo, um grito agudo, cortante, simplesmente quebra o silêncio. Alto, do tipo que faz o corpo inteiro gelar, sem entender de onde veio, sem saber se era gente ou alguma coisa. Ele pega a GoPro e, sem pensar 2 vezes, começa a gravar. E é a partir daqui que tudo muda. Those birds freaked out. What the hell is that noise? I'm going over there. I don't know if the stream is working or not yet, but I need to hear whatever the hell is happening over there. Hey, do y'all hear that screaming? Is that something I should be, like, worried about? Yeah, there's people under there. I think my day is about to be ruined. Conforme ele ia se aproximando daquele som, a coisa só ficava pior. Os gritos ficavam cada vez mais altos, mais desesperados. E aí, não tinha mais dúvida. Era alguém, uma voz humana, implorando, pedindo socorro. O coração disparou. Sabe aquele sentimento? Quando você sente que tem alguma coisa muito, muito errada? Pois é, foi exatamente isso que tomou conta dele. Ele sabia, não dava mais para ignorar. Tomou fôlego, se preparou para o pior e seguiu na direção daquele desespero. No meio do caminho, ainda tentou gritar, quem sabe, na esperança de ouvir alguma resposta, qualquer coisa que dissesse que ainda dava tempo. Mas, será que dava? Are you okay? Well, I didn't hear any screams for help back. Yeah. No one called out when I asked if they were okay. Hopefully they're just having a bad trip or something. I thought it was like a bobcat or something at first. I don't know if I should call the... You think I should call the police? It sounded like somebody was yelling. Yeah, I'll probably call him and just tell him someone's screaming under the bridge. I mean... I don't know where they're going to enter. If it's going to be on the south side of the bridge. It's on the south side? I mean, to get to it, to be easy for them to get there. Okay. Yeah, I'm just gonna call. I'm not going up there. But if someone needs help... Hey, those were screams of pain. Só que, assim que ele gritou, os gritos simplesmente pararam, do nada. Silêncio absoluto. E isso, meu amigo, foi pior do que qualquer resposta. Porque, se antes já estava estranho, agora ficou ainda mais sinistro. Aquele silêncio, pesado, fez surgir uma sensação horrível de que alguma coisa estava muito errada ali. Sem querer arriscar se enfiar no meio daquele problema sozinho, ele fez o que qualquer pessoa sensata faria. Pegou o celular e ligou pro 911. Contou tudo, detalhou exatamente o que tinha ouvido.
Do outro lado, a polícia garantiu que ia enviar uma equipe para o local, mas também deixou claro: se você quiser esperar, tudo bem. Se quiser ir embora, também é decisão sua. E aí, meu parceiro, bateu aquela guerra interna, sabe? Entre a vontade de sair correndo dali e aquela maldita curiosidade que faz a gente querer entender o que tá realmente acontecendo. Ele respirou fundo, ficou ali, parado, escutando, tentando captar qualquer barulho, qualquer sussurro, qualquer sinal, mas nada. E é aí que ele e outros caiaqueiros que estavam pela região tomam uma decisão que, talvez, eles se arrependam para sempre. Resolveram ir até lá, juntos, ver o que de fato estava acontecendo. Hello? Is anyone up here? You see anyone now? Which way did you see him walk? This way. That way? Definitely at least one, if not a couple people living here. I heard that. Getting down from here is not gonna be fun. De certa forma, até bateu um certo alívio quando perceberam que, aparentemente, não tinha ninguém ali, pelo menos, ninguém visivelmente em perigo. Mas, se por um lado isso tranquilizava, por outro, só aumentava as perguntas. Por quê? O que foi, então, aquilo que eles ouviram, sem achar mais nada, e com aquela sensação estranha de que, talvez, já tinham feito tudo o que podiam. Eles decidiram ir embora dali. Quando o vídeo foi postado, a coisa explodiu. A sessão de comentários virou um campo de teorias. Gente dizendo que, claramente, aquele grito era de uma criança. Outros jurando que veio de um túnel perto da água. Mas depois, o dono do vídeo, lá do perfil psicossocial, fez questão de esclarecer. Não, eu tenho certeza. Era uma mulher. E tenho mais certeza ainda que não veio de nenhum túnel. Ele explicou que, beleza, o microfone da GoPro pode até bagunçar um pouco a direção do som, mas, ao vivo, lá na hora, dava para perceber claramente de onde vinha. E o mais bizarro, ninguém, nunca, se apresentou. Nenhuma pessoa desaparecida foi ligada ao caso. Nenhuma atualização, nenhuma pista, nada. E aí, fica a pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceu naquele dia? Será que era alguém em perigo de verdade? Ou, quem sabe, alguma pessoa completamente fora de si, gritando, perdida no meio do nada? A verdade é que até hoje ninguém sabe. E você, o que acha que foi? Deixa eu te apresentar o Arnold, o cara por trás do canal Arnold Outdoors. O conteúdo dele, na maioria das vezes, é aquela vibe boa, aventura, trilha, acampamento, mostrando tanto a beleza quanto os perrengues de quem vive no mato. Geralmente, ele tá acompanhado, e os inscritos vão junto, acompanhando cada desafio, cada rolê no meio de lugares remotos e selvagens. Só que tem uma viagem específica que fugiu completamente do roteiro. O que era para ser só mais uma busca por um lugar tranquilo para acampar, acabou se transformando numa noite que, até hoje, ele não esquece. Uma noite que testou os nervos, a coragem e talvez até a sanidade. A aventura começou tranquila, com Arnold e seu parceiro andando, explorando, procurando aquele ponto perfeito para montar acampamento. Mas, conforme o sol sumia no horizonte e a noite ia chegando, o cenário começou a mudar. O frio apertou, a neve começou a cair cada vez mais pesada e a paisagem, que antes parecia só desafiadora, agora começava a ficar hostil. E dali pra frente, as coisas só pioraram. Well, we're going up in elevation, slightly. It's getting a wee more snowy. It's not too cold though. No começo, a missão de achar um lugar para acampar não foi nada fácil. Tinha gente demais por perto, o que obrigou eles a se embrenharem cada vez mais para dentro do deserto. E aí, meu amigo, a escuridão caiu de vez. No meio daquele breu, eles finalmente acharam um ponto que parecia perfeito, isolado, afastado, longe de qualquer movimento. Só que o que parecia promissor durou pouco. Do nada, os dois percebem um movimento lá longe. Figuras, pessoas andando no meio da escuridão, com lanternas presas na cabeça, algumas brilhando em branco, outras
pessoas em vermelho se movendo em direção a eles. E o mais estranho é que essas pessoas começaram a se separar, se espalhando como se estivessem cercando alguma coisa. Foi aí que bateu aquele estalo, aquela ficha que cai gelando a espinha. Cara, deu ruim. A gente precisa sair daqui. Alright, so we gotta leave. There's creepy-ass people with red headlamps coming towards us out of the woods. Well, here's what happened. About 400 yards off. No, not even. Like 300. Yeah, 300 yards. And once we parked, back up a little. That's what I'm doing, man. They separated from each other. Well, let's start from the beginning. Yeah. There's 2 people with red headlamps on and 2 people with bright. Não tinha mais dúvida. Eram pessoas. Dava para ver claramente os faróis balançando no meio da escuridão, indo de um lado para o outro, como se estivessem procurando, ou, pior, rondando. Só que o detalhe que gelou o sangue foi perceber que alguns desses faróis estavam vermelhos e quem acampa, quem vive no mato, sabe bem, luz vermelha não é à toa. É usada para não ser visto, para se mover no escuro, sem chamar atenção. E não para por aí. O jeito que aquelas pessoas se mexiam, estratégico, estranho, como se estivessem se posicionando, como se estivessem cercando ou esperando. Aquilo foi o suficiente. Assustador. É pouco. Foi nessa hora que eles olharam um para o outro e não precisaram nem trocar palavra. And you can see them moving. We can see silhouettes against the moonshine. Yep. There's what little bit of lights out here. And you can tell by the way they were bobbing that it was clearly people. And they were walking towards us. And it's the kind of red headlamps, That you can't see very well. You can't see very well. But you can spot critters and stuff. I Yeah, don't know. and, Too creepy for me, man. And they were splitting up and heading down towards us. So no, Yeah. we're out of here. We'll find somewhere else. So. Yeah, they were spreading out and heading Yep. towards us. Oh, It was yeah. pretty freaky. So, yeah. All right. So much for that spot. We'll be back soon. Eles começaram a desmontar tudo às pressas. A missão agora era clara: achar outro lugar, de preferência bem longe dali. Depois de andarem por um bom tempo, no meio daquele frio cortante, eles finalmente encontraram um ponto que parecia mais seguro. O detalhe que deixou eles um pouco mais tranquilos foi perceber que, na neve, não tinha nenhuma pegada fresca. Nada. Nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali. Pelo menos, por enquanto. Parecia que estavam sozinhos. Sem perder tempo, começaram a montar o acampamento de novo. Barraca armada, fogueira acesa, comida no fogo, tentando, do jeito que dava, se ajeitar para passar a noite. Só que a falsa sensação de segurança não durou muito, porque, logo, a tranquilidade foi quebrada, de um jeito que eles não esperavam. Let's turn that off. Yeah, go. You want to get it? You can do it. Yeah, that sounds like a vehicle, man. Barulhos estranhos começaram a cortar a noite. No início, parecia um som de motor, longe, meio abafado, mas de repente, junto disso, um som seco, alto, que ecoava no meio da mata, parecendo tiro. E não foi só uma vez. They're right there, dude. They're like driving around shooting. Hooting and hollering and shooting. It's teenagers hooting and hollering. Kill the lights. They might shoot at us. Kill it and get low. For real. O barulho foi ficando mais alto, mais próximo e mais frequente. Pá, pá, pá. O som atravessava o silêncio, ameaçador, pesado, assustador. E aí, como se já não fosse ruim o bastante, dá pra ouvir nitidamente um veículo acelerando. O som de pneus na neve, motor forçando, alguém tava vindo, e rápido. A essa altura, o pânico já começava a tomar conta. A ficha caiu na mesma hora. Tem gente aqui, andando de carro e atirando. O que de verdade eles estavam fazendo ali? E, pior, quem ou o que eles estavam procurando? Well, our camp right here is pretty damn cool. That's the full walk back to camp. Yeah, from the... That's about how far off the road we are. Yeah, we got our sleeping arrangements here. A tensão já estava no limite, mas ficou ainda pior quando, no meio daquele caos, eles ouviram vozes. Uma delas parecia estar apontando direto na direção do acampamento. Alguém tinha enxergado o brilho da fogueira, mesmo no meio da escuridão. A simples ideia de que aqueles caras sabiam que eles estavam ali
foi o suficiente para transformar o medo em puro terror. Por sorte, e talvez por algum milagre, depois de alguns minutos que pareciam horas, o grupo simplesmente foi embora. Sumiram no meio do nada, deixando Arnold e seu parceiro completamente abalados, mas vivos. Só que, mesmo depois que aquele pesadelo passou, a noite não deu trégua. O frio foi ficando cada vez mais cruel, até que, sem escolha, eles precisaram abandonar a barraca e correr para o caminhão, para tentar se proteger no pouco calor que restava. As you can tell, migrated to the truck because it was unbearably cold out here. So that was a pain in the ass. At 2:30, having to make the beds and stuff. Arnold e seu parceiro conseguiram sobreviver à noite fisicamente ilesos. Mas, meu amigo, tudo o que rolou ali serviu como um recado claro e assustador. Nem sempre o maior perigo na floresta são os animais. De gente misteriosa andando no breu, com faróis vermelhos, até malucos disparando tiros no meio da madrugada. Aquela viagem de acampamento passou bem longe de ser o retiro de paz que eles tinham ido buscar. Foi um daqueles lembretes que a vida dá de que, às vezes, as coisas mais assustadoras da natureza são as próprias pessoas. E uma coisa é certa, aquela noite, naquele deserto congelado, eles nunca mais vão esquecer, jamais. Porque é assim, na natureza selvagem, uma noite que começa tranquila pode, de uma hora para outra, virar um pesadelo. Basta um som estranho no meio do nada. Basta perceber que a única coisa separando você do desconhecido é um pedaço fino de tecido, a tela da sua barraca. Existe um canal no YouTube bem famoso lá da Indonésia, que é comandado por um cara conhecido como Mama. O conteúdo dele? Simples. Viagens de acampamento, completamente sozinho, nos lugares mais isolados, bizarros e muitas vezes assombrados do país. Os vídeos dele sempre têm aquela mistura estranha de paz, contato com a natureza e aquele frio na barriga do desconhecido. Mas, dessa vez, as coisas saíram totalmente do controle. 16 de maio de 2025. Mama chega na beira de uma floresta, conhecida há décadas por lendas, histórias e boatos de que o lugar simplesmente não é normal. Com a luz do dia ainda iluminando o caminho, ele começa a caminhar para dentro da mata, procurando aquele lugar perfeito para montar o acampamento. E olha, por mais que ele já esteja acostumado com esse tipo de aventura, é impossível não sentir aquele desconforto, aquele arrepio, aquele pensamento lá no fundo da cabeça dizendo: cara, isso aqui não tá certo. Só que, para quem vive disso, o medo faz parte do pacote. E assim, ele segue. Depois de um tempo andando, acha uma clareira perfeita, monta a barraca, organiza tudo e se prepara para mais uma noite na selva. O sol vai embora e com ele, toda aquela falsa sensação de segurança. O fogo já está aceso, ele prepara uma comida e tenta relaxar, ouvindo o som da mata, dos bichos, do vento nas árvores. Pelo menos, por enquanto. Porque, conforme a noite vai ficando mais densa, o clima muda. Aquele barulhinho confortável do fogo começa a parecer distante, abafado, como se alguma coisa estivesse engolindo o som. Uma quietude estranha, pesada, começa a se arrastar no meio das árvores. Agora, fica difícil saber se era só o peso das histórias, das lendas, brincando com a mente dele, ou se tinha realmente alguma coisa ali. O fato é que aquele desconforto, aquela sensação de estar sendo observado, só aumentava. Por sorte, Mama já tinha armado várias câmeras, espalhadas ao redor do acampamento. E não demorou muito para a coisa acontecer.
Olha, até dava pra pensar que, talvez, fosse só algum animal passando ali por perto. Afinal, é floresta, né? Mas não. De acordo com o próprio Mama, o que apareceu na câmera, naquela noite, não se parecia com absolutamente nada que ele já tenha visto. Em todos esses anos se enfiando nas florestas mais isoladas. E o mais bizarro é que lá na hora, ele nem percebeu. A tal figura simplesmente passou despercebida, no meio da escuridão. Só que isso não impediu aquele desconforto absurdo, aquela sensação pesada de que alguma coisa estava errada e que só ia piorando conforme as horas da madrugada iam passando. E, meu amigo, aquele nem foi o pior momento, porque enquanto ele já estava lá, dentro da barraca, dormindo profundamente, coisas simplesmente começaram a acontecer do lado de fora. Coisas que, até hoje, ninguém conseguiu explicar. O próximo acampamento parecia ser só mais uma aventura tranquila. Deixa eu te apresentar o Hakan e a Nihal, donos do canal Bizum Eli no YouTube. O conteúdo deles é aquela vibe de quem ama a vida ao ar livre, trilhas, acampamentos, fogueira e, claro, aquele rolê de fazer comida no mato com aquele clima leve, divertido e descontraído. Só que, dessa vez, a coisa tomou um rumo que eles jamais esperavam. O vídeo começa de boa, mostrando os dois montando o acampamento, ajeitando as coisas, preparando uma refeição, bem relaxados, concentrados, curtindo aquele momento de paz no meio da natureza. O clima era perfeito. Sabe aquele som da mata, o cheiro de comida no fogo, conversa rolando, tudo em paz, tudo normal, pelo menos por enquanto, porque eles nem imaginavam que aquela noite ia virar um pesadelo. Çayını tutursan şöyle koyarsın. Böyle mi? Denesi gelmez öyle. Elini yakma nasıl tutuyor? Conforme a noite vai chegando de vez, eles continuam ali, de boa, conversando, até fazendo planos sobre o que iam cozinhar nas próximas aventuras. Aquela vibe boa de quem só quer curtir o acampamento, sabe? Mas aí, do nada, a Nihal para, olha pro lado, fica em silêncio e fala: "Pera, você ouviu isso? Era a primeira vez naquela noite que alguma coisa simplesmente não parecia normal." Çok ses var Hakan. Ya ne yapacak şimdi? Que o clima de paz acabou de vez. Do nada, um som seco, estranho, cortou o silêncio da noite. Instantaneamente, os dois ficaram em alerta. O Hakan, no começo, até tentou disfarçar, sabe? Aquele papo de, deve ser só um bicho. Só que, conforme os minutos passavam, aquele mal-estar começou a crescer. O barulho não parava. Pelo contrário, ficava cada vez mais claro, mais perto, mais estranho. A Nihal já estava visivelmente nervosa. E aí, sem pensar duas vezes, olha pro Hakan e fala: "Pega o machado e vai ver o que é isso." O problema é que ninguém sabia exatamente o que estava lá fora. Allah'ım bay şurada. Hakan çok bir şey var orada. Ne yapacak ya? Silah da yok. Kim acaba? Fermuar azıcık kaçtı bakalım. Poderia ser qualquer coisa. Um animal, um urso, um lobo ou algo muito, muito pior. Com o coração disparado, Hakan se levanta, pega o machado e vai, com passos lentos, cautelosos, espiar, tentando enxergar alguma coisa no meio daquele breu. E é nesse exato momento que a situação vira de vez.
Hakan ışığı söndürek mi? Hakan! Hakan şurada bir şey var. Sus, bağırma ses. Anihal, tremendo, com a voz carregada de pânico, olha pro lado da barraca e fala: Hakan, eu juro, eu vi alguma coisa. Tá ali, tá andando perto da barraca. Ele tenta manter ela calma, mas o problema é que agora não tem mais como fingir que não tá acontecendo. Os sons tão absurdamente perto. Dá pra ouvir passos, galhos quebrando, folhas sendo arrastadas, como se alguma coisa estivesse andando em volta deles, cercando, e pior, aquilo não tava mais só rondando. Agora começou a interagir, direto com eles, com a própria barraca. Algo ou alguém tava ali e não parecia disposto a ir embora. Vursam korkar mısın? Ne bileyim ben ya, çok uğraşıyor. Ay. Hakan şurayla oynuyor. Hakan! Bağırma ses. E aí, vem o momento mais tenso da noite. De longe, o mais assustador. No meio daquele silêncio pesado, Nihal solta um grito desesperado. Hakan, tá atrás de você! Agora! Atrás! Ele congela na mesma hora, porque, do outro lado, bem atrás dele, separado só por aquele tecido fino da barraca, tinha alguma coisa. E aí, parceiro, o caos começa. Arranhões, tapas, empurrões. Dá pra ouvir claramente a coisa se jogando contra a barraca, como se estivesse tentando entrar, forçando, batendo, tentando rasgar, tentando passar. A Nihal, em choque, só consegue gritar, desesperada, tremendo, sem acreditar no que está acontecendo. Depois, ela descreveu essa experiência como o pior terror da vida dela. Loç yapılmış. Herhalde. Vallahi bilmiyorum, ben yatamam bu korkuyla. Gitti. Sen yat, ben beklerim artık. Vallahi ben çok korktum, uyuyamam ki. Ben beklerim bakayım. Gitti zaten herhalde. Ya çok geldi ya. Bu resmen iyice oynadı. Yemek aradı bulamayınca. E, de repente, do nada, o barulho simplesmente para. O que quer que fosse, sumiu, desapareceu na mesma escuridão de onde veio. Mas o silêncio que ficou não trouxe paz, porque, apesar da ameaça física ter ido embora, o estrago já estava feito. O peso psicológico, o trauma, o medo, isso ia ficar para sempre. Deixa eu te apresentar um cara que vive na estrada, o criador do canal Nowhere Bound, sempre acompanhado da parceira fiel, Juniper. Eles rodam juntos por lugares isolados, remotos e simplesmente incríveis. O conteúdo deles é aquela vibe boa de quem ama a natureza, a paz, a liberdade, aquela conexão pura com o mundo lá fora. Mas, como a vida gosta de provar pra gente, nem sempre as coisas saem como o esperado. Porque, por mais acostumados que eles estivessem, por mais que já tivessem passado por dezenas de aventuras no meio do mato, aquela noite ia testar os limites deles, de um jeito que eles jamais esqueceriam. Tudo começou como sempre. Chegaram no local, parecia perfeito, tranquilo, bonito, isolado, aquele tipo de lugar que qualquer amante da natureza escolheria para acampar. O anfitrião, junto com a Juniper, começou a explorar, conhecer o terreno, procurar o melhor canto para montar o acampamento. So this is the whole area behind our campsite, and you could kind of tell that it is a flood area. I mean, when the stream is high, all this debris is piling up on the trees. Conforme a noite foi chegando, o clima começou a mudar. O anfitrião olhou em volta e percebeu um detalhe que, até então, não tinha chamado tanta atenção. Bem na frente dele, tinha uma construção antiga, grande, meio imponente e, sinceramente, com uma energia bem estranha. Okay, so here's the situation. It's getting very dark, as you can see. I'm camping right across the street from that building. The people who were camping just left, but their tent and everything is still set up down there, so I don't know what's going on with them. They may return later tonight. I don't know.
E aí veio a primeira coisa bizarra da noite. Os poucos campistas que estavam ali por perto, que até pouco tempo atrás estavam ajeitando suas coisas, conversando, montando barraca, simplesmente desapareceram, sumiram do nada, deixaram tudo para trás. Barraca armada, cadeiras, até alguns pertences jogados no chão, sem aviso, sem barulho, sem deixar rastro. O silêncio, que antes parecia tranquilo, agora estava pesado. Aquele tipo de silêncio que te faz questionar se você realmente deveria estar ali. But I'm here all alone. The fire was kind of a bust. The wood's just too wet. There wasn't enough hot energy to do the cooking I wanted to do. And I gotta be honest, I'm a little creeped out right now. And this is the first time this has ever happened to me camping. I don't know if it's the building or the quiet or that Juniper is just restless. E como se não bastasse, junto com a escuridão que foi tomando conta do lugar, veio mais um problema. O anfitrião tentou, mas simplesmente não conseguiu acender uma fogueira decente. O fogo, que sempre traz aquela sensação de segurança, conforto, naquela noite, se recusava a pegar. E foi aí que o peso daquela situação caiu de vez. I don't know if it's the building or the quiet or that Juniper is just restless. Once in a while I hear strange animal noises that I've never heard before. I think they're frogs. There's multiple whippoorwills, and I don't hear whippoorwills very often. Ele até tentou se convencer de que era coisa da cabeça, que era só coincidência, mas não era, porque ele próprio confessou depois que pela primeira vez em muito tempo sentiu medo, de verdade, uma sensação estranha, diferente de qualquer outra coisa que ele já tinha sentido em todas as suas aventuras na natureza. Era aquele tipo de medo que não tem explicação lógica, aquele aperto no peito, aquela certeza de que tinha alguma coisa muito errada naquele lugar. E se ele já estava desconfiado, quem entregou tudo foi o próprio cachorro Juniper. O cachorro não parava de agir estranho, orelha em pé, olhando fixo para algum ponto no meio da escuridão. E foi aí que ele tomou a decisão. Esquece fogueira, esquece comida. Eu não vou ficar aqui fora, nem mais um segundo. Largou tudo, pegou o cachorro e foi direto se trancar no trailer. Ali, pelo menos, tinha uma parede entre eles e o que quer que estivesse lá fora. E antes de encerrar, ainda soltou aquela pergunta que ficou ecoando na cabeça de todo mundo que assistiu. But I have a question for you. Would you camp right across from a building like this? Mas uma coisa é certa, a presença sinistra daquele prédio antigo deixou uma marca, uma impressão, que não vai sumir tão cedo. E é isso, pessoal. Se você quer ver mais desses relatos assustadores, clica no vídeo que tá na tela, porque isso tá só começando.